Galaxy A56 é um celular que muita gente fala que vale a pena hoje em dia e eu testei esse celular por mais de 15 dias para ver se na prática ele entrega tudo o que promete. Ele foi lançado já tem um tempinho esse ano e será que ele continua valendo a pena? Sendo um celular que na teoria é um dos melhores custo-benefícios para se pegar hoje em dia, mas na prática, será que continua sendo uma boa escolha? Fica comigo que no final eu vou te responder se ele realmente compensa e já te adianto que tem uma questão polêmica da bateria que você tem que saber. Começando rapidamente pela aparência do celular, o visual, o jeito de segurar, ou seja, a pegada, o tamanho e as cores. Sabemos que beleza é uma questão de gosto pessoal, o celular é muito bonito na minha opinião, a traseira é feita de vidro e ele tem um charme, mesmo possuindo cores simples e uma estrutura simples, eu curti demais o aspecto minimalista dele e acho que essa é a nova tendência, mesmo se a gente comparar ele com os celulares das outras marcas, como os Poco da Xiaomi, ou os iPhones da Apple, ou até mesmo os da linha S da Samsung, a gente vai perceber uma linha de construção muito parecida, celulares sem muitos detalhes chamativos. Falando da pegada e o tamanho dele, foram tópicos que eu também curti demais. Ele pesa cerca de 198 gramas e acho que ele encaixou perfeitamente na mão e colocando uma capinha ele ficou ainda melhor. Aliás, vale comentar que o A56 não vai acompanhar capinha na caixa. Falando em caixa, o conteúdo aqui de dentro é os manuais, chavinha, cabo USB e o próprio carregador que vamos falar um pouco mais daqui a pouco. E quanto às cores, eu peguei a minha na versão em preto, que pra mim é a mais básica, aqui nunca enjoa, que não tem erro, preto sempre vai bem, mas se você não curtir muito esse preto meio acinzentado, você encontra versões desse celular em branco, rosa e verde, que eu acho que vocês já cansaram de ouvir, mas eu achei sensacional essa cor verde, claro. Antes de falar das telas, aqui temos alguns pontos importantes na estrutura. Na parte traseira, nada de tão especial, a não ser as câmeras que agora acompanham uma moldura que na minha opinião ficou show demais. A traseira dele aqui é brilhosa e reflete bastante, apesar de em algumas fotos na internet ela parecer mais fosca, só que não é. Se a gente pegar para ver o celular de outro ângulo, aqui na lateral esquerda não temos nada, do outro lado, girando o celular na lateral direita, temos o botão Power e os botões de volume e embaixo temos entrada USB-C, saída de áudio estéreo e uma entrada apenas para chips. E apenas 2 chips vai ser o que você vai conseguir colocar. Pois é, apesar das versões desse celular contarem com 128 ou 256 GB, isso foi assunto para comentários negativos. Eu não vou defender nenhum lado nem outro, porque para mim, claro que seria muito vantajoso se tivesse slot para armazenamento extra, até porque hoje em dia 128 já não é um tamanho absurdo e 256 GB já fica bem mais interessante. Detalhe importante aqui na estrutura. Temos saída de áudio estéreo, ou seja, o som sai pelos dois lados, o que é muito bom, e a saída de áudio na parte de cima fica escondida, logo acima das câmeras aqui num tracinho, não sei se dá pra ver. E o bom disso aqui é que traz um ar de sofisticação de celular premium, ainda no som, mas já passando pra dentro do celular já um pouco também, puxando a central de controle, que inclusive tá super bonita. Uma coisa bem interessante que a Samsung implementou aqui foi o Dolby Atmos, exatamente. É aquela tecnologia que você vê no cinema antes de começar o filme, só de ativar o som vai ficar mais imersivo, dando a sensação de que vem de todos os lados, como se estivesse dentro do filme ou do jogo. Se você for mais da pegada música, pode pressionar para ver mais funções e marcar a opção música. Isso vai tornar o som mais nítido, completo e harmonizado. Eu sei, eu basicamente li o que está escrito aqui, mas eu testei na prática e realmente ativando isso, funciona muito bem. Para não dizer que eu só vou falar os pontos que ele vai bem, a gente vai falar do ponto polêmico aqui na bateria, mas antes a gente precisa falar da tela desse smartphone, que inclusive foi outro ponto bem positivo para mim nesses 15 dias. Ele conta com 6.7 polegadas, que é a média, o padrão, quase que todos os celulares hoje em dia têm essa média. Além disso, ele conta com uma tela Super AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização e ainda uma resolução de 1080 por 2340 pixels ou Full HD+. Sendo bem realista com vocês, em questão de resolução, tem modelos que conseguem sim ter mais resolução que o A56, só que isso não quer dizer nada porque existe um diferencial e é o que faz esse celular ter uma das melhores telas do mercado, que é a taxa de atualização de 120 Hz e principalmente o Super AMOLED, que é uma criação comercial da Samsung que melhora a qualidade das cores, o contraste, a intensidade do brilho. Isso significa que pode ser que ele não tenha uma resolução maior que algum concorrente, mas as cores vão ficar muito mais vivas e os pretos realmente parecem pretos. Mesmo na luz do sol, o alto brilho vai fazer a gente enxergar a tela. É sim uma das melhores telas que você encontra no mercado nessa categoria por conta dessa tecnologia Super AMOLED. Só a título de comparação, um iPhone dos mais caros hoje em dia tem uma taxa de atualização, por exemplo, de 60 Hz. E esse carinha aqui tem o dobro.
dobro. Então é mais um ponto positivo, a tela realmente é muito boa e a gente testou em diversos lugares e o brilho desse celular foi algo que me chocou também, sendo que no X7 Pro, por exemplo, nós temos um pico de nits maior do que o que temos nesse celular. E mesmo assim, o A56 conseguiu se sair melhor na luz do dia. Só para ser mais específico com vocês, ele tem um modo alto de 1200 nits e um pico de 1900 nits. Realmente, na luz do solzão estralando no meio da tarde, o A56 me surpreendeu, tem uma qualidade absurda. Outro ponto positivo para essa tela é a proteção que a acompanha, sendo que aqui contamos com o Gorilla Glass Victus Plus. E não, isso eu não vou arriscar de testar no vídeo, porque por mais que eu sei que ele tem proteção, eu não fico colocando também à prova. Eu recomendo você fazer o mesmo, não abusar muito da sorte. Acho que vale o comentário que esse celular hoje ocupa o ranking número 25 do mundo quando o assunto é display, comparado a todos os celulares, isso segundo os testes da DxOMark que deram a ele 150 pontos, o que é coisa pra caramba. Enfim, acho que o que eu tinha que falar sobre a tela eu consegui resumir bem. Precisamos falar de como o A56 saiu bem no desempenho, abrindo diversos aplicativos, navegando em redes sociais, jogando jogos pesados, mas vamos primeiro falar da sua bateria, que também foi um tópico legal na minha experiência no longo desses 15 dias, mas temos aqui um ponto polêmico e eu já vou te falar. Se pegarmos um iPhone ou até mesmo os antecessores desse cara aqui, vamos perceber que a bateria dele é um aspecto muito positivo. Ele conta com 5.000 mAh, isso dá em média um dia de uso. Eu testei e vou explicar o que pode influenciar para durar mais ou menos. Primeiro, se você curte jogar ainda mais jogos pesados como COD Mobile, Warzone ou similares, sua bateria vai chorar um pouquinho para chegar no fim do dia, principalmente se você jogar durante horas seguidas. Segundo, se você usa muito as redes sociais, sua bateria vai chegar no fim do dia, mas provavelmente quase zerada, sendo que em média com as redes sociais abertas o tempo todo, esse lá fez comigo algo em torno de 12 horas. Já na reprodução de vídeos ele também ficou um pouquinho sobrecarregado, sendo que ele aguentou cerca de 10 a 9 horas corridas. E bom, nós testamos jogando o jogo Stackball por cerca de 2 horas seguidas e o aparelho descarregou em média 28% da bateria. E Danilo, e se a gente não o usar ou fazer uma boa otimização da bateria? Bom, deixando ele de standby, ele dura mais de 2 dias fáceis, e se a gente fizer um uso leve, sem muitos recursos pesados e que sobrecarreguem, ele aguenta até mais de um dia, o que eu considero um ponto mais que positivo para esse modelo. Inclusive, o A56 foi pauta de muito elogio por possuir uma autonomia de bateria excelente comparada a outros celulares da mesma categoria. Ainda comentando um pouco sobre a bateria, a gente precisa falar sobre a taxa de carregamento dele. Basicamente, na geração anterior ao A56, tínhamos uma capacidade de carregamento de 25 watts, que demorava um tempo relativamente grande para carregar, algo em torno de 1h30, 2 horas. Claro que não é o maior tempo do mundo, mas analisando para os tempos atuais, onde nós somos muito mais imediatistas, quanto mais rápido carregar, melhor, né? O A56 conta com uma capacidade de 45 watts, que é Fast Charge, ou seja, seu smartphone vai carregar quase que no dobro da velocidade do A56, mas como nem tudo são flores, o ponto negativo que entra aqui é que a Samsung, se a gente pegar para abrir aqui a caixa, percebam que vem escrito aqui 45 watts suportado, ou seja, a Samsung não manda na caixa um carregador de 45 watts, e sim de apenas 15 watts. Logo, se você quiser mais agilidade no carregamento, vai ter que buscar um carregador melhor no mercado. E vamos agora para o desempenho desse celular e depois para as câmeras. Lembrando que também no final vou te responder se ele realmente vale a pena. O hardware e o desempenho do A56 não são de um celular ultra game. Ele conta com o Exynos 1580, que é um processador sim bem potente. Logicamente, ele não vai competir com o Snapdragon da Qualcomm e nem os Dimensity da MediaTek, mas o que você quiser jogar, ele não vai te dar engasgos. A pontuação dele, se a gente abrir aqui o AnTuTu Benchmark, chega na casa dos 1.200.000 pontos, o que já é coisa pra caramba. Isso já evidencia de que esse celular vai ter uma boa potência, e ele também ganha alguns destaques como o desempenho interno, tendo suporte ao UFS 3.1 com velocidade notável e uma estabilidade ótima. O que eu senti com esse celular é que eu poderia jogar qualquer jogo, até os mais pesados, porém os que exigem muito mais do aparelho, o celular pedia para que eu abaixasse um pouco a qualidade gráfica nas configurações do game. Por exemplo, abrindo aqui o COD Mobile, jogando o game em si não temos nada do que reclamar, ele roda liso, a qualidade do jogo está muito boa, mas se a gente entrar nas configurações, veremos que o máximo que ele suporta é a qualidade média alta, então não teremos nem a opção máxima nem a opção ultra, mas você percebe que na jogabilidade em si o jogo vai rodar de uma forma bem bacana, sem engasgos. Essa fluidez acontece graças ao sistema do A56, que é muito otimizado, e também graças à estabilidade da GPU que ele possui. Ele vai ter um controle térmico muito bom, claro, o celular vai começar a esquentar um pouco, principalmente se você está jogando com ele há horas e ainda está no lugar sem refrigeração. No geral, o A56 saiu muito bem quando o assunto é estabilidade térmica e atingiu cerca de 43 graus nos nossos testes após longas sessões de jogo. E vale falar que esse celular tem 8 GB de memória RAM, o que é muito bom para esse celular considerado intermediário. E pessoal, quanto às câmeras, é aqui que o aparelho brilha. Primeira coisa que eu quero fazer é colocar as fotos que tiramos com esse celular, tanto em ambiente fechado quanto em ambientes a céu aberto, de dia e de noite.
noite. Eu quero muito que vocês comentem antes de eu dar minha opinião sobre as câmeras desse celular. Vocês acham que as cores estão bonitas e a saturação, a nitidez e o foco? Bom, na minha visão, a Samsung deixou as câmeras desse celular muito boas e eu até me arrisco a dizer que essas são as melhores câmeras para a categoria desse celular. Ou seja, na mesma faixa de preço, eu não consigo pensar em nenhum que tenha tantos recursos e qualidade assim nas lentes. Passando para alguns detalhes mais técnicos, nas traseiras temos uma câmera principal de 50 megapixels que para mim possui cores mais vivas, bons detalhes e uma faixa dinâmica bem legal. Temos também uma ultra-wide de 12 megapixels que tem uma qualidade bem legal também, mas perde um pouco principalmente em ambientes com pouca luz. E por fim, na traseira temos uma lente macro de 5 megapixels que exigiu de mim um pouco de paciência. Mas, no geral, funcionou muito bem e me entregou essas fotos aí que vocês estão vendo. Na parte frontal, temos uma lente de 12 megapixels que particularmente eu gostei demais. As cores deles ficaram nitidamente naturais e ele tem um alcance dinâmico muito bom, inclusive no escuro graças ao HDR. Quanto aos vídeos nessas câmeras, eu não tenho o que reclamar, consegui fazer vídeos em 4K tanto com a câmera traseira como também com a frontal, então tópico mais que positivo para a Samsung nisso. Fiquem agora com o vídeo que eu gravei com esse celular. Então a câmera do A56 é um ponto forte pro propósito desse celular. Eu não consigo pensar em algum celular que custe menos de R$ 1.800 e que entregue uma qualidade de lente igual a desse carinha e até em celulares que passam até dos R$ 2.000. E antes de se responder se ele realmente vale a pena, a gente precisa destacar alguns pontos que fazem toda a diferença que eu não falei ainda.Esse celular está totalmente atualizado, já vem com Android 15 e a One UI 7 que entregam um sistema moderno, rápido, bonito e fácil de usar. E quando você pega o A56 na mão, a experiência é bem clara. Se deslizarmos o dedo na parte da esquerda, vemos a central de notificações. Se deslizarmos para a direita, vemos a central de controle super bonita e personalizável que me agradou demais. Tá com uma aparência super moderna, os ícones dos aplicativos estão super nítidos, widgets funcionais e até um detalhe novo chamado No Bar, que sério me surpreendeu demais. Para quem não conhece, o No Bar é uma ferramenta prática que aparece quando você usa apps em segundo plano. Por exemplo, ligou o timer e conectou o celular no carregador. Na tela de bloqueio, esses atalhos ficam lá prontos para você interagir. Funciona com Spotify, iFood e vários outros apps e deixa o uso do dia a dia bem mais dinâmico. E sobre a proteção contra água e poeira, durante os meus 15 dias eu arrisquei pouco, molhei só 2 vezes, mas o A56 conta com IP67, não é o IP68 que é o topo do mercado, mas ainda assim garante uma segurança enorme caso o seu celular caia na água sem querer. A própria Samsung garante que ele resiste até 30 minutos em 1 metro de profundidade, ou seja, não é para você brincar de mergulhar com ele, mas no dia a dia já salva de vários perrengues. E passando agora para a pergunta mais aguardada, realmente vale a pena pegar o Galaxy A56? Danilo, você falou bem da tela, da bateria, do áudio, mas e o preço? Será que o A56 realmente compensa? Olha, sendo sincero, se ele tiver acima de R$ 2.300 na versão de 256 GB, eu não pegaria ele. Até porque nessa faixa dá para pegar, por exemplo, um Poco X7 Pro com 512 de armazenamento, só que a última vez que eu conferi, ele estava em torno de R$ 1.800 na versão de 128. Se a versão de 256 tiver pouca coisa acima desse valor, ele se tornaria uma opção muito interessante para quem gosta da Samsung e quer uma experiência completa sem gastar demais. Inclusive, lá no nosso grupo de ofertas, ele já apareceu até por R$ 1.700 na versão de 128 GB, então vou deixar tanto o site da Amazon e do Mercado Livre para você conferir também o preço e também o link do nosso grupo de ofertas. Mas e aí, realmente vale a pena? Bom, se você busca um celular equilibrado, não é do time que quer sobrecarregar o celular jogando títulos pesados durante o dia inteiro, mas ainda assim gosta de jogar, ter boas câmeras, uma bateria que dura bem, tela de qualidade, áudio top, esse aparelho se encaixa perfeitamente no seu perfil. Principalmente se a sua ideia é gastar em média R$ 2.000. Resumindo, o A56 é um celular excelente para a categoria, entrega bem quase todos os pontos e pode ser encontrado em preços muito interessantes. Claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal porque muita gente assiste e não é inscrita e também não deixa o like. Me dá sua força, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do A56. Eu vou ficando por aqui, abraço do Danilão e fui!